Fala, trader! E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês de operações? Hoje um dia bem atípico, né, digamos assim. Na verdade, era um dia que já era esperado, né? Algumas movimentações amplas devido às notícias que nós tínhamos, né? Hoje nós tínhamos payroll e geralmente nesses dias são dias que tem uma movimentação maior, certo? Para quem opera abertura ou notícia, né? Se escolheu o lado errado aí, foi puxado, né? Mas enfim, a gente não está aqui para jogar operacional, sim para mostrar a movimentação do preço e o que ele fez no dia de hoje, certo? Quais foram as melhores probabilidades, né? Diante disso, vamos direto para o nosso gráfico de estudos, para a gente não se demorar muito e analisar o preço de hoje. Pessoal, o mercado abriu basicamente no mesmo nível de preço onde ele fechou no dia de ontem, certo? E aí o preço abriu com essa barra que foi uma barra doji. Após isso, nós tivemos aqui uma sequência de barras doji, certo? E o que que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer lateralidade. E aí a gente já falou disso aqui várias vezes, mas é sempre bom a gente estar falando para fixar, né? E o mercado, ele é basicamente isso, é monótono mesmo, né? É bem chato, a gente tem que todos os dias acordar e procurar as melhores movimentações, certo? E aí uma sequência de barras doji, barras sobrepostas, e o que que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer lateralidade. E aí, galera, a gente fica aqui com até uma dica, né? Dentro do estudo de movimentação do preço. Quando nós temos uma lateralidade estreita na abertura, pessoal, isso quer dizer o quê? Modo rompimento, tá? Se essa lateralidade tem mais de 10 barras ou até 20 barras aqui, a gente já começa a acreditar que essa lateralidade pode durar mais tempo, mas ainda assim, lateralidade estreita, modo rompimento, 50%. É, e aí o Brook sempre fala que se está acima da média móvel, a possibilidade de rompimento para o lado da média móvel, no caso aqui para o lado dos compradores, seria de levemente favorável aos compradores, tá? E aí, nesse começo de dia que não operei, não fiz nem, não aceitei nenhuma operação até é, passarem as notícias, né? A barra 6 é uma boa barra de compra, tá? Porém, o stop seria aqui embaixo, e aí já seria um stop até caro, né? Mas, enfim, e seria uma barra antes da notícia. Após isso, nós tivemos a notícia. E aqui vocês não conseguem ver o tamanho dessa barra, mas se você tiver com seu Profit aberto aí, você vai ver que essa barra aqui, pessoal, teve 1.800 e alguns pontos. Ou seja, é uma pontuação, é uma barra muito cara, né? Teria sido uma barra de. Foi uma barra de tendência, e aí foi algo que a gente até conversou no grupo. Alguns amigos pegaram esse tipo de compra aqui abaixo, é, enfim, e acabaram fazendo uma boa pontuação. Para a gente que opera price action e usa os candles como gatilho, a gente não aceita esse tipo de operação, tá? E aí aqui, quando fechou a barra da notícia, uma ótima barra de tendência, barra de alta, rompimento da máxima do dia anterior, era uma compra. E aqui é inegável, não tem como não dizer que é uma compra, tá? Se é uma boa compra, é outra história, apesar da barra ser ótima e tudo mais. Mas aí você tem que se perguntar aqui, eu estou disposto a aceitar 2.000 pontos de stop caso esse preço encontre vendedores aqui nessa região? Outra pergunta que você poderia se fazer nesse momento aqui: qual a probabilidade de o mercado hoje
pagar uma projeção dessa barra para cima. Por quê? Porque se você compra essa barra, o mínimo que você pode esperar seria a projeção dela para cima, já que o seu stop técnico estaria aqui embaixo, certo? E aí foi uma barra que não aceitei como compra, tá? Mas como eu disse, não tem como não dizer que seria uma barra de compra. Barra saindo da média móvel, rompimento da lateralidade do início do dia. Barra que deixou aqui gap aberto, gap entre barras, né? Então, assim, era uma possibilidade. Mas a questão é que você teria que estar disposto a aceitar o stop técnico aqui abaixo, caso ela fechasse e encontrasse vendedores. O que não foi o caso hoje, mas é uma possibilidade. Então, você sempre tem que pensar. E aí fica aqui um outro detalhe: você sempre tem que pensar, galera, nas consequências na consequência do trade que você está entrando. Decorar setup, pessoal, não funciona, tá? Eu já adianto isso para vocês. O price action, ele não é simplesmente decorar setup, é entender a movimentação do preço, entender qual a probabilidade, e sempre procurar o lado que tende a ter uma maior probabilidade de projeção ou de alvos, né? Então, se você tem uma barra desse tamanho aqui, você acha que compradores, independente se institucionais, varejam, eles vão estar dispostos a comprar mais aqui acima ou vão estar dispostos a comprar aqui e buscar uma projeção dessa movimentação? Era uma pergunta a se fazer. Pode ser que vá? Sim. Mas você acha que a probabilidade disso seria maior ou a probabilidade maior seria de uma lateralidade ou até mesmo uma reversão dessa movimentação? Então, era uma pergunta que ficaria aí para quem decidisse comprar essa barra. Depois disso, o gráfico até andou um pouco mais, e aí o preço começou a encontrar mais vendedores. E aí, quando chegou nessa região aqui, a gente teve no grupo, será que isso aqui é só uma correção ou uma reversão? E aí, naquele momento, quando a gente não tem informações, né, galera? Isso aqui é a pergunta de US$ 1 milhão. Quem acertar isso consegue fazer o dia. Só que aí o que que a gente faz? A gente analisa barra a barra, certo? Analisa o preço. Aqui, pessoal, até esse momento aqui, nós tínhamos, se a gente, deixa eu pegar aqui sem tentar bagunçar muito o estudo. Até esse momento aqui, pessoal, nós tínhamos esse gap aberto entre barras, certo? Entre a barra 6 e a barra 8, um gap, um espaço sem negociação vendedora, apenas compradores aqui nessa região, certo? E aí, alguns pontos que a gente ficou para interpretar se seria uma reversão ou continuidade. Se o preço conseguisse vir fechar esse gap aqui, poderia ser uma possibilidade de reversão do preço, tá? E aí, quando o preço fez essa movimentação aqui, a gente começa a analisar o quão fortes estão esses vendedores para saber se eles vão conseguir reverter toda essa movimentação. E aí nós tivemos uma boa barra de tendência, mas tivemos aqui um certo pavio. Depois disso, nós tivemos o quê? Barras em doji. A barra 13 foi uma barra de reversão, apesar de ter fechado negativa, foi uma barra que teve bastante realização e interesse comprador aqui abaixo de barra, né? Você vê que teve realização e compra abaixo de barra. E aí o preço começou a deixar barras em doji. Então a gente começa a ver que vendedores não estão tão fortes assim para conseguir reverter toda essa movimentação, pelo menos não de imediato. Outro detalhe, a gente tem toda essa perna de alta aqui. E aí a gente faz aquela pergunta: será que vendedores vão ser fortes o suficiente para conseguir reverter toda essa movimentação de alta?
seria uma pergunta a se fazer nesse momento, tá? E aí, quando o preço começou a fazer aqui uma tentativa de reversão, duas tentativas, a terceira tentativa, pessoal, eu informei no grupo que uma boa barra de sinal de compra aqui seria uma possibilidade de compra, já que nós tínhamos aqui uma cunha na média móvel. E essa região também aqui era uma região de decisão. Por quê? Porque era uma região de 50% de toda essa movimentação de alta que nós tivemos aqui no início do dia, tá? Era uma possibilidade de atenção. E aí o preço não conseguiu vir fechar gap, o preço deixou uma boa barra de alta, cunha, região de 50%, média móvel, o preço tinha rompido a máxima do dia anterior também. Então, são informações que a gente vai juntando para montar esse quebra-cabeça. Então, nós ficamos aqui da barra 1 à barra 20, são o quê? Bastante tempo aqui, né? A gente ficou até aqui simplesmente aguardando. E aí, é, quando fechou essa barra aqui, pessoal, exatamente a barra 20, eu falei, pessoal, é uma barra que tem um certo pavio superior, mas a gente consegue ver que é uma barra de tendência, que tem mais de 50% de corpo. Então, eu aceitei como compra. E aí, o nosso alvo seria o quê? Fechamento do gap dos vendedores. Já que, se a gente parar para analisar outro detalhe aqui também, vendedores que entraram nessa operação aqui e na barra 10, eles conseguiram uma projeção, ou seja, eles ganharam dinheiro. Teve deslocamento de preço suficiente para que vendedores ganhassem dinheiro. Então, nós temos compradores ganhando dinheiro e nós temos vendedores ganhando dinheiro. Pessoal, isso é uma informação importante também, tá? Sempre que você conseguir enxergar que compradores estão ganhando dinheiro e que vendedores estão ganhando dinheiro, comece a pensar que uma tendência por ordem stop, tá? Que seria compras acima de barras e vendas abaixo de barra. Comece a pensar que a possibilidade de uma tendência de que esse preço comece a subir aqui e pague projeções é um pouco mais difícil. Não estou dizendo que isso nunca vai acontecer. Entenda que no mercado não existe a palavra nunca, tudo é possível, tá? Só que a gente vai montando informações e trabalhando com as probabilidades, certo? Seria uma probabilidade menor de que esse preço desenvolvesse aqui e começasse a fazer uma tendência de alta no dia de hoje, tá? Uma tendência que durasse mais barras, por conta de que nós conseguimos enxergar que vendedores também começaram a ganhar dinheiro. E se vendedores ganham dinheiro, quando tem esse repique aqui, possivelmente nós temos vendedores armadilhados aqui que gostariam de sair sem prejuízo, certo? E aí nós aceitamos essa compra aqui. Uma possibilidade de parcial foi aqui nessa região onde nós tínhamos aqui o gap entre barras aberto, o preço veio fechar, já que nós temos vendedores ganhando dinheiro, uma possibilidade de lateralidade, e em lateralidades, gaps são fechados, tá? E aí, acabei fazendo uma parcial aqui e deixei o outro contrato para ver o que esse mercado poderia fazer, certo? Inclusive, falei que no caso de um rompimento aqui, a gente poderia ter a projeção de toda essa correção aqui para cima, tá? Seria uma possibilidade caso o preço conseguisse um rompimento aqui. Até conseguiu, né? Conseguiu romper, só que não deu continuidade. Nós tivemos barra de rompimento, mas a barra de continuidade foi bem ruim. Inclusive, acabei encerrando nessa região, porque quando o preço começou a voltar, existia essa possibilidade de fechar um gatilho de venda nessa região. E por ser um topo duplo aqui, tudo bem que é um topo duplo de máxima mais alta, mas nós temos a falha de um rompimento, boa barra fechando na mínima, já que a gente teria possibilidade de uma lateralidade ampla, seria uma venda, tá?
E aí, depois disso, já que também outro detalhe, esse preço aqui não conseguiu ir buscar a região de mínima, então nós teríamos aqui uma L1 e aqui uma L2, e aí o Brooks fala que segundas entradas são de melhores probabilidades, tá? E aí o preço simplesmente começou a corrigir de uma maneira mais forte, né? Conseguindo vir buscar aqui a região de mínima e confirmando essa lateralidade ampla do dia, né? Uma lateralidade aí de 2.000 pontos praticamente, né? Em alguns dias isso aqui seria uma tendência maravilhosa, quando começa assim barras pequenas, vai indo, no final do dia anda 2.000, 3.000 pontos, é uma tendência muito boa, né? No caso de hoje, apesar de toda essa amplitude, decidi tratar como uma lateralidade ampla, porque o preço vem com barras grandes, corrige forte, topo duplo, e vem buscar mínima novamente, né? Então, querendo ou não, é uma lateralidade, certo? E aí, quando o preço veio fazer essa nova perna na um formato bem interessante também, no formato de cunha, né? Uma puxada, duas, três puxadas. Esse tipo de cunha que a terceira perna passa, né? A linha de canal, o Brooks chama de cunha truncada, beleza? E aí, a barra 42, 41, na verdade, para mim, é uma barra de compra, tá? Nós estamos baixo na lateralidade, nós temos fundo duplo de mínima mais alta, nós temos uma cunha, é uma boa possibilidade de compra. Só que a gente já teve o mercado num período de estresse grande aqui, né? Então, acaba que aqui seria basicamente o meio do dia e é aquela lateralidade do meio do dia que a gente se pergunta se o preço vai dar continuidade aqui, um rompimento de baixa, ou se ele vai reverter e continuar dentro dessa lateralidade aqui. No dia de hoje, o preço não andou mais de muita coisa, né? Apesar de ter sido aqui uma boa barra de compra, mas aí ele acabou trabalhando dentro dessa lateralidade estreita aqui pelo resto do dia ou até a barra 110, que foi onde eu tirei aqui o print, tá? É, E aí, outro detalhe também interessante, se você aceitou essa compra aqui na barra 41, por conta de um fundo duplo, fundo em forma de cunha nessa região, foi uma compra onde você não saiu no prejuízo, né? Não deu nenhuma venda plausível aqui nessas regiões, apenas barras em doji, barras em doji. Você teve aqui basicamente várias barras com a possibilidade de sair sem perdas, né? Pelo menos, ou com um leve lucro, né? E aí, até aqui ainda deu algum tipo de movimentação, né? Nessa região aqui, tá? É claro que você teria que ter paciência aí de algumas horas até chegar pelo menos aqui, né? Numa região plausível. Beleza? E esse foi o nosso dia de hoje, pessoal. Foi um dia bem, na minha opinião, fácil, né? Foi um dia que, para poder ter uma movimentação boa, a gente teve que aguardar aí um pouco mais de tempo, né? Acabou demorando um pouco para a gente conseguir encaixar aqui alguma movimentação que tivesse uma probabilidade maior de pagar algum tipo de alvo, né? Mas foi lá buscar nossos objetivos, certo? E para a gente finalizar aqui, como a gente sempre faz, né? A nossa operação do dia, tá? Só achar aqui que eu passei foi os slides tudinho. Aqui. Hum. Essa foi a nossa operação do dia de hoje, tá, pessoal? A compra foi na barra 19, né? Na verdade, executou a barra 20, mas a barra de sinal foi a 19. E no fechamento do gap, nós tínhamos aqui 605 pontos. A gente fez essa parcial.
A nossa saída seria numa possibilidade de projeção da cunha, caso tivesse um rompimento. Só que a premissa da cunha, galera, ela não é pagar projeção, tá? A premissa dela é, sempre que a gente tem uma cunha, seria duas pernas, de lateral a ascendente, no caso aqui, né? Então, uma possibilidade seria que ela viesse buscar essa região aqui, seria de maior probabilidade. Depois disso, se viesse a pagar, seria lucro. E aí, o preço até andou um pouco mais, eu estava disposto a aguardar um pouquinho mais para ver o que ele poderia fazer. E aí, quando ele deixou uma falha de rompimento dessa região, acabei encerrando, tá? Mas foi uma operação bem lucrativa no dia de hoje, apesar de ter sido só em duas barras, foram duas barras que pagaram 1.200 e alguns pontos até essa região aqui onde a gente encerrou a operação, beleza? Esse foi o nosso dia, um dia de movimentações complexas, né? Sempre que a gente tem barras com mais de 1.000 pontos, fica um pouco mais complicado de você entrar e posicionar o stop em alguma região que fique dentro do teu gerenciamento de risco. Mas se você tiver paciência, com certeza a movimentação vem, tá? E é isso. Se você quiser estudar com a gente, receber esse estudo aqui todos os dias, galera, entra aí no nosso grupo no WhatsApp. O link vai estar logo abaixo aí do vídeo, beleza? Também tem o link do Instagram aí, se você quiser acompanhar a gente lá, o nosso trabalho e dar essa moral, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Valeu, pessoal. Um ótimo final de dia para todos e amanhã estaremos novamente.